Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite a todos. Glória a Deus, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Já estou aqui com o meu chazinho. Vamos lá fazer o chazinho? De todo dia. Tá aqui, ó. Vamos lá fazer o chazinho, ó. Eita. Ó. Bora lá pro chazinho, ó. Bora lá pro chazinho. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Vamos compartilhar essa live, gente? Vamos compartilhar? Aperta aí nesse aviãozinho aí, ó. E manda aí para mais 10 pessoas aí. Ok? Manda aí para mais 10. Pegue o seu marca-texto. Pegue a sua caneta. Pegue a sua Bíblia, Bible, ok? E abra já em Ezequiel 28, a partir do verso 13. Eu falei que hoje eu ia falar do Vale do Éden. Quando passarmos aí de 600 pessoas, eu já vou começar. Então, bate o dedinho nesse coraçãozinho que é para o Instagram avisar todo mundo, ok? Envia aí para mais 10 amigos, vai enviando para todo mundo aí, porque nós já vamos começar. Já estamos em 400 pessoas, daqui a pouquinho a gente começa. Na hora que passar de 600 aí a gente começa. Olha o chazinho, ó, ó a fumaça. Oh, tá frio aqui em Balneário hoje, hein? Você está assistindo de onde? Qual é o estado que você está? Qual é a sua cidade? Tá fazendo frio aí? Tá calor? Como é que tá aí? De que estado você está nos assistindo hoje? De que estado você está nos assistindo? Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Qual é o seu estado? Qual é a sua cidade? A paz a todos. Fortaleza, tem alguém de Fortaleza, Cotia, São Paulo, Brasília, Deus abençoe. Fortaleza, Deus abençoe. Cotia, Deus abençoe. Brasília, São Paulo também tá frio? Meu Deus. Resende, no Rio de Janeiro, Deus abençoe. Arnon, profeta Arnon, meu amigo, vai explodir tudo hoje, vamos explodir. Bahia, Arapongas, no Paraná, que isso. Rio de Janeiro, Arraial do Cabo, Rio de Janeiro, frio delicioso aqui em Resende, é isso aí, tá frio. São Paulo, Americana, tá frio também, ó, tá tudo frio pra todo lado. Bahia tá calor. Vila Velha, no Espírito Santo, tá frio, tá calor em Vila Velha. Barbacena, Minas Gerais, Deus abençoe Barbacena, Deus abençoe Poços de Caldas, Minas Gerais, Deus abençoe a Minas Gerais, eu amo Minas Gerais. Pernambuco, Belém, Recife, São Paulo, olha aí, ó, Araguaína, Tocantins, Deus abençoe. Paraupebas, Pará, Mato Grosso do Sul, Jundiaí, Corumbá, Mato Grosso do Sul, Riachuelo, Rio Grande do Norte, Vitória no Espírito Santo. Bom, Deus abençoe todo mundo aí. Boituva, essa é a terra do pastor Kleber aí, ó, do meu amigo pastor Kleber, Zoanete, Boituva. Botafogo, Iporã, Paraná, Manaus, Maringá, DF. Oh, tá chovendo em Caruaru, Pernambuco. Olha aí, tá chovendo em Caruaru, gente. Marabá, no Pará. Coisa boa, hein? Coisa boa, hein? Aparecida de Goiânia, tá mais ou menos. Alagoas. Deus abençoe. Bora, gente. Clica aí no aviãozinho, manda para mais 10 amigos aí, vamos embora, vamos passar os 600 logo para começar essa live. Quem já está com a Bíblia aí, abra essa Bíblia aí em Ezequiel capítulo 28. Se você conseguir, já abrir ela no capítulo 28, ok? Olha aí. Olha aí, olha aí, olha isso. Fazenda Rio Grande, Deus abençoe a Fazenda Rio Grande. Quero ver 2.000 hoje, hein?
Ó, se cada um dos 1.000 que está entrando todo dia tivesse chamado mais um, nós tínhamos 2.000. Essas lives vão pro clube? Vão. Olha, ontem a live não ficou salva, tá? Eu tentei salvar ela, eu salvei, né, na verdade, no IGTV, porque não tá dando mais para salvar no Stories. O Instagram agora só tá deixando salvar no IGTV. Aí tava carregando, puf, caiu, o Instagram caiu do nada e não salvou. Eu achei que ia salvar, não salvou. Então o Instagram não tá ajudando, hein? Ó, 600 pessoas, gente. Bora lá, vamos começar então. Tamo junto. Vou tirar os comentários então e a gente começa, beleza? Desativar o comentário, pronto, desativado. Ainda dá tempo de você chamar seus amigos, ainda dá tempo de chamar todo mundo, chama todo mundo e vem. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Eu vou ler aqui o capítulo 28, vou pontuar algumas coisas, depois nós já vamos aí para o nosso... para outra parte, a parte que nos interessa aí também, que nós vamos falar bastante hoje de uma outra parte do negócio. Peraí, deixa eu ir com calma, tem muita coisa pra gente ver aqui. Eita, glória a Deus, glória a Deus. Bora lá, Ezequiel capítulo 28, tá escrito assim: estivestes no Éden, no jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Lembrando que ouro não é pedra, é metal, mas está entrando aqui na contagem. Foi por causa da substituição que ele fez, que nós já falamos. Ok? Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Em ti. Não foi para ti. Em ti. No seu corpo. Ok? Foram feitos seus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para cobrir. Te estabeleci no monte santo de Deus onde estavas, no meio das pedras afogueadas onde andavas. Perfeito eras em todos os seus caminhos, desde o dia em que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, pecastes. Por isso te lancei profanado fora do monte de Deus. Ó, guarde isso, monte de Deus, ok? Ó querubim, cobridor, protetor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeu a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te coloquei, para que olhem para ti. Na multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, essa parte também tem que pôr entre parênteses, ó. Profanastes os teus santuários. Profanastes os teus santuários. Por isso, fiz sair do meio de ti um fogo. Esse do meio de ti não é só dele, tá? É de todos eles, todos os diabos. Um fogo que te consumiu a ti, te tornei em cinza sobre a terra aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem dentre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste e nunca mais serás para sempre. Uau! Bom, eu não vou gastar mais tempo falando sobre a projeção profética, porque eu já falei das projeções proféticas, ok? Então esse texto de Ezequiel, apesar de estar falando, capítulo 28, no verso 1, do príncipe de Tiro, no verso 2, perdão, o filho do homem diz ao príncipe de Tiro. Então esse príncipe de Tiro aqui é uma tipologia do anticristo, e eu vou te provar que é. Assim diz o Senhor: portanto, ou porquanto, o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus. Quem vai dizer isso é o anticristo, ok? E sobre a cadeira de Deus me assento, porque ele vai estar no templo em Jerusalém, ok? No meio dos mares, dos povos, as multidões que vão seguir ele, porque ele vai conseguir organizar
ele com mais 10 reis, que são aqueles outros 10 chifres lá do Apocalipse, vai organizar aí um governo a nível mundial. Não passas de homem, não és Deus, ainda que estimas no teu coração ser como se fora Deus. Então, ele não é Deus, então é o anticristo. E aqui, no verso 11, levanta uma palavra de lamentação sobre o rei de Tiro. O rei de Tiro é Lúcifer. Então, o príncipe de Tiro aqui é uma tipologia do anticristo, e o rei de Tiro é uma tipologia de Lúcifer. Ok? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que antes de Lúcifer se tornar diabo, ele era um adorador. Antes dele se tornar Satanás, ele era um adorador. Então aqui no capítulo 28, vai descrever características desse adorador. Ok? E que essas características precisam ser encontradas em todo adorador. Por quê? Porque essas características Deus colocou nele, no anjo Lúcifer, porque essas características agradavam a Deus, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, ele tinha tambores e pífaros. Verso 13, tá? Estivestes no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Em ti se faziam os seus tambores e os teus pífaros. Isso fala de, tambores fala de ritmo, pífaros fala de melodia. Então ele era um adorador. Ele não era o regente do coral, ele era um instrumento de louvor, ok? E era um adorador. E ele tinha tambores e pífaros, ou seja, ritmo e melodia, ok? Ainda no verso 13. Toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Outro ponto, ele era um adorador e ele tinha cobertura. Nós estamos vivendo dias e tempos em que os adoradores não têm mais cobertura, porque as pessoas acham simplesmente que elas não precisam ter cobertura. Mas o adorador que Deus criou aqui em Lúcifer, o anjo perfeito que adorava a Deus, ele tinha uma cobertura. Aliás, ele só se deu mal quando ele perdeu essa cobertura. Então, é importante a gente ter cobertura. Eu não estou falando de teto que vai te impedir de crescer. Estou falando de alguém que vai ser base para você crescer, ok? Aqui a cobertura de Lúcifer era o próprio Deus, o que prova para você que a cobertura não define se você vai dar certo. Quem define se você vai dar certo é você mesmo. Você pode ter a melhor cobertura do mundo e ainda assim dar errado. E não adianta pôr a culpa na cobertura, porque só você pode decidir dar certo, ok? Então ele estava coberto de toda a pedra preciosa, ele tinha cobertura. No verso 14, ele era querubim, ele era ungido, ele era um querubim ungido, olha isso, querubim ungido, ok? Querubim aqui é guardião, a palavra querubim quer dizer guardião, ele foi ungido para guardar. Guardar o quê? O que de quê? Nós falamos ontem que ele foi ungido para guardar as coisas criadas. Se você vier aqui comigo em Jó, abre a sua Bíblia em Jó, no capítulo de número 38, 39. Peraí, eu vou pegar aqui para você. Jó. Não, não é 38 não, peraí, deixa eu achar aqui. É Jó no capítulo 37. Deixa eu achar aqui, que faz tempo que eu não venho nesses versos. Aguenta aí.
Deixa eu ver se é o 36. Aqui em Jó, nós temos muitas revelações acerca da criação. E aqui em Jó, vai se falar coisas sobre a criação, sobre essa montanha de Deus, sobre esse vale do Éden, que a gente não vai conseguir ouvir ou ver em outro lugar. Então, deixa eu pegar aqui para você. Jó, capítulo 37, 38. Já te dou aí, aguenta aí. No 38 inteiro fala da criação, mas eu quero achar uma outra parte que vai falar das leis que ele prescreveu para as coisas criadas. Para as coisas criadas. Ele prescreveu uma lei para todas as coisas criadas. Então já acho aqui, aguenta aí, deixa eu procurar aqui na chave bíblica. Esse texto de Jó faz muito tempo que eu não falo dele para ninguém. Vou falar para vocês aí, mas vai ser... Quer ver? Bora lá, tá abrindo aqui, aguenta aí. Filtro. Aqui, pronto, achei. É Jó 28. Eu estou aqui no 38, porque também fala da criação, mas é no 28. No 28, 26. Olha isso. Vou ler o 24, tá? Jó 28, 24. Porque ele vê as extremidades da terra, vê tudo que há debaixo dos céus. Ele vê a extremidade da terra e vê tudo que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento, olha aí, ele determinou um peso para o vento. Qual era o trabalho de Lúcifer? Qual era a tarefa de Lúcifer? A tarefa de Lúcifer era guardar que o vento não ultrapassasse o peso que Deus ordenou. Ó, ele deu um peso ao vento e tomou a medida das águas. Então essas águas também não podem passar da medida. Quando prescreveu, verso 26, leis para a chuva. Vê, ele prescreveu leis para a chuva e caminhos para os relâmpagos dos trovões. Então, um relâmpago não pode cair nem 1 metro além ou aquém daquilo que Deus determinou. Não pode chover mais do que Deus determinou, nem menos do que ele determinou. Porque tudo isso seria a natureza em desobediência. Claro, nós agora estamos com a terra em anormalidade, porque Deus disse, maldita seja a terra por tua causa, Adão. Então a terra está no estado de anormalidade. Ok? É muito, muito, muito poderoso tudo isso aqui. É muito incrível, ok? Mas no capítulo 26, está a melhor parte. No capítulo 26, verso 5. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. Esses mortos que estão debaixo das águas com os seus moradores, preste atenção no que eu vou te dizer, não são
espíritos humanos, são demônios, que estão na profundeza das águas, que nós temos hoje anjos caídos em todas as regiões celestiais, na parte escura, negra das regiões celestiais, ou segundo céu, ok? E nós temos demônios também lá nas profundezas das águas. Aliás, quando os demônios saíram do Gadareno, pediram para Jesus entrar, para que pudessem entrar nos porcos. Eles entraram nos porcos, correram e se precipitaram no despenhadeiro no mar, ok? Os porcos se afogaram no mar e os demônios foram lá para a profundeza. Então, os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores, está falando desses demônios. O inferno está nu perante ele. Veja como está falando de demônio, de inferno. O inferno está nu perante ele e não existe coberta para a perdição. A perdição aqui é algo que tem no estômago do homem, ok? A perdição. Anote essa palavra, põe entre parênteses aí a palavra perdição. Essa palavra perdição está no estômago do homem. Quando o homem morre, ok? Ainda, se você colocar ele sobre porcelanato, ok? Lá dentro do estômago dele vai explodir bichos, ok? E esses bichos vão comer esse homem, vão comer todo o corpo, vai decompor, o corpo vai ser comido por bicho. O bicho está dentro do homem, ok? Esse bicho que come, esses bichos que vão comendo, esses bichos chamam a perdição. A perdição não pôde tocar o corpo de Jesus, porque em Jesus não tinha pecado. Então, quando a morte matou Jesus, a perdição não tocou ele, ó, e nem permitiu que o seu santo conhecesse a perdição. Por quê? Porque o corpo dele não entrou em estado de decomposição em minuto algum, porque ele não tinha pecado. Lá em Atos, nós vemos que foi feita uma autópsia no corpo de Jesus pela morte, procurando pecado. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, a morte não encontrou nele pecado. E não encontrando nele pecado, a morte perdeu o império da morte, ou seja, perdeu o poder de matar, porque agora o poder da morte e da vida passou pelas mãos de Jesus Cristo, quando a morte matou o inocente. O norte estende-se sobre o vazio, tá vendo? Essa aqui é aquilo que eu disse da emanação. Quando Deus quis criar o nada, ele se contraiu no norte. Então, quando ele quis criar de novo, ele emanou. Como que ele criou o nada? Ele saiu de tudo e ficou concentrado no norte. Então, o que sobrou da onde ele saiu? Nada. E depois ele emana, ele estende o norte sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Ok? Verso 8. Prende as águas nas suas nuvens, todavia a nuvem não se rasga debaixo dela. Ou seja, ele tem águas caindo dessa montanha, muitas águas, como se fosse a cachoeira aí as cachoeiras ali de Foz do Iguaçu, ali das cataratas do Iguaçu. Ele tem muitas águas caindo da sua montanha, do rio que corre do seu trono. E essas águas, elas, quando a cachoeira é muito alta, ok? Elas ficam como uma fumaça, uma neblina. Mas não vai um pedaço para cá, um pedaço para lá, elas ficam juntas. E elas fazem uma grande cortina, como se fosse um véu diante do trono de Deus. Ó, verso 9. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Encobre a face do seu trono e sobre ele estende a sua nuvem. Então Deus está no cume de uma montanha, ok? Essa montanha é onde está ali os querubins, a plataforma do trono, todas aquelas coisas que a gente lê em Apocalipse capítulo 4 e 5, ok? No pé dessa montanha está o jardim do Éden celestial, porque o jardim do Éden terreno, ele é uma representação do celestial. Então está o celestial. Esse celestial é cheio de árvores. Essas árvores representam os anjos, ok? Essas árvores representam os anjos. Olha o verso 10 aqui, que nós vamos ver Deus criando o universo. Você vai ver que ele vai criar a terra lá no verso 20, lá no capítulo 38. Aqui ele vai criar o universo. Verso 10. Marcou um círculo, um limite, a superfície das águas em redor, em redondo, em alguma tradução vai estar, até os confins da luz e das trevas. Ou seja, esse círculo que é o universo, ele fica se expandindo, procurando a extremidade da luz e das trevas, ok? O tempo todo, o tempo todo. As colunas do céu tremem, ou seja, tem colunas no céu, a terra está sobre duas colunas, ok? Talvez um dia eu fale melhor sobre isso para você. E se espantam na sua ameaça, né? Se espantam
na sua ameaça. Eu queria poder desenhar isso para você, que você ia ver que poderoso que é isso aqui. Deixa eu pegar aqui um salmo, para você ver o tizim tizum, que essa doutrina, esse ensino da contração e da emanação de Deus. Da contração e da emanação. Ó, Salmo 104, verso 2 diz assim, ó. Ele se cobre de luz como de um manto. Ok? E ele estende o céu como uma cortina. Então pensa, uma cortina. Olhe bem, o céu, primeiro, segundo, terceiro céu, o terceiro céu é o céu de Deus. O segundo céu, as regiões celestiais, onde estão os principados, as potestades e as hostes malignas, também os anjos de Deus, né? E depois vem o céu dos homens, que é o primeiro céu, ok? Tudo isso estava dentro do terceiro céu. Quando Deus cria os outros dois céus, ele estendeu esse céu, o terceiro céu, para baixo. Ele foi ampliando, estendendo, né? Como quem desenrola uma cortina. Se uma cortina estiver toda enrolada aqui sobre nós, ela existe por inteiro? Sim. Você consegue ver todas as dimensões dessa cortina? Não. Mas quando ela desenrola, você vê todas as dimensões. Quer dizer, esses céus sempre existiram. Só que as dimensões deles estavam ocultas. Então ele estende o céu como uma cortina. Ó. Põe nas águas as vigas das suas câmaras. Faz das nuvens seu carro e anda sob as asas do vento. Faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros um fogo abrasador. Isso aqui é o mesmo que está escrito em Hebreus, o autor dos Hebreus tirou, foi daqui, ok? Então, vamos voltar aqui agora para Ezequiel 28. Vamos lá? Ezequiel 28. Tu eras querubim. Então a palavra querubim, no verso 14, tu eras querubim, guardião. Agora você sabe o que ele guardava. Ele guardava as coisas criadas. Quando Deus criou tudo, prescreveu leis. Por exemplo, quando Deus criou o homem, ele não prescreveu uma lei? Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal? Tudo que Deus cria, ele prescreve uma lei. Ele criou as árvores frutíferas, prescreveu uma lei. Produzam sementes que deem frutos, cada um segundo a sua espécie. Então, ele sempre vai prescrever uma lei, ele sempre vai dar uma ordem a tudo aquilo que ele cria. Qual era a função do anjo na criação original? Guardar que todas essas coisas fossem cumpridas. Caiu com Lúcifer 1/3 dos anjos, né? Vai lá ler o Apocalipse, quando começam a abrir assim os selos, as trombetas começam a tocar, vai lendo. 1/3 das matas, 1/3 das águas doces, 1/3 do mar, 1/3 dos homens, 1/3 de tudo vai ser ferido. Por quê? Porque aquele 1/3 de anjos que tinha que guardar essas coisas, eles agora destroem. Os outros 2/3 vão permanecer preservados. Por quê? Porque são os outros 2/3 que não se rebelaram, dos anjos que guardam a terra, ok? Então só para você entender. Tu eras querubim, guardião, ungido. Então ele não era só um guardião, né? Todo querubim é um guardião. Todo querubim é um guardião. Lembre, anjo é espírito, né? Hebreus 1,14. O que são os anjos? Não são todos eles espíritos ministradores? Então um anjo é um espírito que ministra. A palavra anjo fala do seu ofício, não da sua natureza. Anjo vem do grego angelo, que quer dizer mensageiro, do hebraico malak, que quer dizer mensageiro. Então qual que é a natureza? Eles são espíritos, ok? Um anjo é um espírito. E o que é um querubim? Um guardião. Qual que era a diferença de Lúcifer para os demais querubins? Lúcifer era ungido. E ele foi ungido na montanha de Deus. Nessa montanha que Deus se assenta, que ele estende um véu aí de uma cortina de nuvem, que é um véu que está diante do seu trono para cobrir o seu trono. Lembra que sempre que Deus aparece tem uma nuvem. Jesus se transfigurou lá no Monte da Transfiguração, veio a nuvem, cobriu ele. Porque essa nuvem é para proteger os homens, para que eles não olhem diretamente para Deus. Quando Deus desceu em Sinai, tinha uma nuvem, ok? Uma nuvem escura, uma nuvem negra. Moisés subiu e entrou na escuridão onde Deus estava. Então, ele era um querubim, ele era ungido, ok? Agora entenda isso aqui, ó. O fato de Lúcifer ser um querubim ungido não livrou ele da soberba, da arrogância, da prepotência, da altivez, do orgulho e de se rebelar contra Deus. Não é porque é ungido que tem garantia de sucesso. A unção
não garante que você será um vencedor diante de Deus. A unção potencializa quem você é em tudo que você faz, ok? Bora lá. Então ele era um querubim ungido, ok? Para cobrir, foi estabelecido no Monte Santo de Deus onde estava, e no meio das pedras afogueadas andava. Quarto ponto, aqui ó. Então eu já falei para você dos tambores, dos pífaros, do querubim ungido. Agora quarto ponto, ele andava sobre pedras de fogo. Essas pedras de fogo eu mostrei para vocês já na outra aula, estão debaixo do trono de Deus. Nós lemos o texto de Isaías 6, ok? E lemos o texto de Ezequiel, capítulo 10. Então, ele andava sobre pedras de fogo. Perfeito eras nos teus caminhos. Então, ponto aqui 5, ele era perfeito. Ele era perfeito em todos os seus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Então veja que o problema foi a iniquidade. O que é a iniquidade? Fazer coisas para Deus sem Deus, ok? Não é fazer com Deus. Eu dei o exemplo de Marta e Maria. Marta fez para Cristo, Maria fez com Cristo. Então ali fica a diferença bem marcada, de uma forma bem poderosa. 16. Na multiplicação do teu comércio, veja, ele era um adorador e esse adorador tinha um comércio. Todo adorador tem que ter um comércio. Porque se você ler a parábola dos talentos, né, vai dizer que todo aquele que recebe de Deus um talento tem que negociar com o talento para quando Jesus vier, quando Deus vier cobrar, você ter mais para entregar para ele do que aquilo que você recebeu. Senão você vai ser punido, senão você vai ser um servo inútil, um servo infiel, ok? Mas se você multiplicar os seus talentos, então você vai ser um servo útil, um servo fiel. Agora, aquele que enterrou o talento e devolveu o mesmo talento, ele foi castigado por isso. Ok? Então você tem que comercializar com seus talentos. Só que o comércio não pode ser corrupto, como se tornou o comércio de Lúcifer. Não vou falar hoje, mas quando nós tivermos aí o desafio, a rebelião de Lúcifer, eu vou falar tudo. Ok? Outro ponto que eu quero mostrar para vocês também é no verso 17 aqui. Ainda no verso 16, anote isso aqui, ó. Põe entre parênteses aí. E te fiz perecer, ó querubim cobridor, no brilho das pedras, no brilho das pedras afogueadas, ok? Ou seja, ele não pode mais ir lá, ó. Te fiz perecer no brilho das pedras. Ele não pode mais ir lá naquele lugar que ele tinha, que era dele, ok? Que ele podia se chegar na presença de Deus. Agora ele só vai perante o Senhor, ele não vai mais na presença de Deus. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura. Então, a formosura foi um problema, a beleza, ok? Então, esse aqui é o 7º ponto que eu estou marcando para vocês. E a sua sabedoria por causa do seu resplendor, sabedoria também foi um problema, a sabedoria dele se tornou uma sabedoria corrompida, igual a sabedoria de Salomão se corrompeu. Lembre-se que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Salomão não temeu a Deus, ok? Então, Salomão perdeu sua sabedoria, corrompeu sua sabedoria. Olha lá. Lúcifer também corrompeu a sabedoria. E o resplendor, ou seja, a luz, o brilho dele foi outro problema. Então, todo adorador tem formosura, tem sabedoria, tem resplendor, tem comércio, é perfeito, é ungido, ok? É guardador, e ele também tem ritmos e melodia. Esse é o papel de um adorador. E esse Lúcifer também tinha santuários, aqui no verso 18 diz: na multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio. Vê, o comércio era injusto, o problema não é o comércio, era a injustiça do comércio. Profanaste os teus santuários. Que santuários foram esses que esse Lúcifer profanou? Bom, a criação original, ok? E a região celestial, segundo o céu. Ele profanou aqui. Então aqui está o adorador que Deus queria que ele fosse. Isso aqui foi o que Deus planejou. A gente consegue ver isso aqui também lá em Efésios, ok? Lá Paulo vai falar sobre isso aqui, sobre Lúcifer como um adorador poderoso e verdadeiro. Agora, no capítulo 31, eu disse que eu ia falar de Lúcifer para vocês de uma maneira que vocês nunca viram antes. No capítulo 31, abre aí, Ezequiel capítulo 31. No verso 3 vai dizer assim, ó: eis que a Síria é um cedro no Líbano. Então a Síria aqui é uma projeção profética, como eu expliquei para vocês, e o cedro no Líbano, tá? Por que a diferença do maior... qual que é a diferença do cedro do Líbano para os outros? Ele é maior. O maior cedro de todos os cedros que existem na terra é o cedro do Líbano. Então, o cedro do Líbano aqui é Lúcifer,
ok? Agora, olha o texto como que parece com o de Ezequiel 28. Olha o texto. Eis que a Síria é um cedro no Líbano. Eis que eras querubim ungido, ok? De ramos formosos. A formosura aqui aparecendo, ó. Marca aí o cedro no Líbano entre parênteses, pinta. Marca aí ramos formosos e sombrosa ramagem, ok? Sombrosa ramagem. De alta estatura e de ramos espessos. Ou seja, a sua copa estava entre os ramos espessos. As águas o fizeram crescer, ok? O abismo se exalçou sobre ele. As suas correntes corriam em torno da sua plantação e ele enviava os seus regatos a todas as árvores do campo, ok? Verso 5. Elevou-se a sua estatura, vê? Elevou-se sobre todas as árvores do campo. Essas árvores do campo são anjos, ok? E se multiplicaram os seus ramos, a sua influência crescendo, e se alongaram as suas varas por causa das muitas águas quando brotavam, ok? Era a presença do Espírito de Deus na vida dele. Verso 6. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos, ok? Aqui são os demais anjos que caíram com ele, se aninhavam em seu ramo. Era o povo que confiou nele. Os animais do campo geravam debaixo dos seus ramos, ou seja, ele era cobertura para alguns, né? As pessoas, os outros anjos podiam fazer coisas na sombra dele. Todas as grandes nações que habitavam a sua sombra, os anjos são colocados e distribuídos na Bíblia como nações angelicais, tá bom? Talvez você nunca tenha visto isso, mas nós podemos ver isso no futuro, sobre as nações angelicais. Assim era ele, formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos, porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Marque isso aí também, ó. Muitas águas, o motivo da grandeza dele. Ó, os cedros no jardim de Deus, os demais querubins, não podiam obscurecer o seu brilho. As faias não se igualavam aos seus ramos, e os castanheiros não eram como seus renovos. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele na formosura. Nenhuma árvore do jardim de Deus se assemelhou a ele na formosura. Então, presta atenção. Aqui nós temos cedros, faias, castanheiros e árvores do jardim. De novo, cedros, faias, castanheiros e árvore do jardim. Lembra que todas as vezes que o inferno opera, ele opera em 4 esferas de ação. Ok? Vou dizer de novo. Todas as vezes que você vê o inferno operar na Bíblia, ele vai operar em 4 esferas de ação. A igreja tem 5 ministérios: ministério apostólico, ministério profético, ministério evangelístico, ministério pastoral, ministério de ensino. O inferno tem 4. Quais são os ministérios do inferno? Cortar, migrar, destruir e devorar. Cortar, migrar, destruir e devorar. Toda vez que o inferno aparecer, ele vai aparecer em 4. Lá em João 10, ele é ladrão, salteador, estranho aos homens e mercenário. Lá em Efésios, principado, potestade, hoste e domínio. Lá em Colossenses, trono, força, poder e autoridade. Lá em Joel, no capítulo 1, pulgão, lagarta, locusta e gafanhoto. Em Joel, no capítulo 2, cortador, migrador, destruidor e devorador. Ok? Em Apocalipse, capítulo 12, dragão, serpente, diabo e satanás. Sempre ele vai operar em 4. E aqui ele é, ó, cedro, faia, castanheira e árvores do campo. Os cedros são os principados, as faias são as potestades, os castanheiros são os domínios, e as árvores do jardim são os dominadores do mundo. Então, principado, potestades, hostes e domínios. Então, os castanheiros são as hostes que dominam nas regiões celestiais, e as árvores do jardim são as hostes que dominam as mentes das pessoas. Ok? Então tá aqui, ó. De novo, cedro, faia, castanheiro, árvores do campo. Agora, olha esse detalhe aqui, ó. Olha o verso 9. Formoso fiz com a multidão dos seus ramos todas as árvores do Éden. Vê? Então, isso aqui no céu. No céu tem um Éden, ok? Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus, então lá no pé da montanha tem um Éden e Deus tem um jardim lá em cima também. Então presta atenção que as coisas aqui embaixo, elas são sombra das coisas lá de cima. Ó, as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram
inveja dele, por causa da perfeição. Agora olha aqui, verso 10. Porquanto assim diz o Senhor Deus, porque elevastes a tua estatura e se elevou a tua copa, lembra lá? Elevou o teu coração por causa da tua formosura, é a mesma coisa. E o seu coração se exalçou na sua altura, eu te entreguei na mão do mais poderoso dos gentios. Quem que é o mais poderoso dos gentios? A igreja, ok? A igreja vai destruir Satanás por completo. Satanás vai ser esmagado debaixo dos pés dessa igreja. Então volte aqui para o capítulo 31, verso 9, que eu quero colocar algumas coisas para vocês. Então, cedro do Líbano, ok? Por isso que lá no Salmo vai dizer que o sopro do Senhor despedaça o cedro do Líbano. Está falando dele, ok? Cedro do Líbano é Lúcifer. De ramos formosos. O formoso aqui fala da fama que ele adquiriu. Põe aí, formoso. Puxa uma seta aí na palavra formoso. Vai falar da fama. Da fama. Ok? Da sua fama. Aí olha aqui, de sombrosa ramagem, ok? De sombrosa ramagem. Ou seja, essa sombrosa ramagem quer dizer muitos amigos. Ele tinha conseguido cativar muitos anjos pelo lado dele. Põe entre parênteses, sombrosa ramagem, puxa uma seta, escreva muitos amigos. De alta estatura, a sua copa estava entre os seus ramos espessos. Essa alta estatura, põe entre parênteses, quer dizer que ele conseguiu chegar em lugares muito altos, ele conseguiu chegar assim, sabe, numa posição diferenciadíssima, ele conseguiu estar elevado sobre todos os demais anjos, ok? E a sua copa estava entre os ramos espessos. Ele vai crescer, ok? Para todos os lados e vai crescer rápido. Aqui, ramos espessos, fala da velocidade com que ele cresce. Presta atenção, pessoas que crescem rápido demais, precisa se assustar, ok? Rápido demais. O crescimento, ele vem a partir da experiência. Quando há crescimento sem experiência, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Lúcifer aqui. Então, os ramos espessos falam da sua rapidez de crescer. As águas o fizeram crescer. As águas aí é o seu ministério. As águas fizeram crescer o seu ministério. Ou seja, a presença do Espírito Santo nele fez crescer o seu ministério, o ofício que ele exercia. Ok? O abismo o exalçou. O que é o abismo o exalçou? Os falsos amigos. Ok? Ele vai acabar lá na profundeza do abismo por causa dos falsos amigos. Tá contente? O abismo o exalçou. As suas correntes corriam em torno da sua plantação. Ou seja, ele produzia em favor de outros, né? A sua corrente corria, né, ao redor da sua plantação. E ele enviava o seu recado a todas as árvores do campo. Ou seja, ele tinha uma aparência generosa com os demais anjos, né? Ele fazia favores, ele entregava, ele conquistou eles, fazendo com que a presença dele fosse marcada e que os seus regatos fossem enviados para todas as árvores do campo. Verso 5. Por isso se elevou na sua estatura. Por quê? Porque cresceu, por causa da velocidade com que cresceu, por causa dos amigos que eram falsos. Depois vão se provar que é falso. Ok? Por isso se elevou na estatura, ou seja, ele cresce e se põe soberbo. Sobre todas as árvores do campo, ele é o maior de todos os anjos. E se multiplicam os seus ramos, ok? E se alonga as suas varas, por causa das muitas águas que brotavam. Ou seja, ele era uma fonte ali onde o Espírito Santo jorrava sobre ele. Todas as aves do céu se aninhavam no seu ramo, ou seja, as pessoas poderiam usar ali, os anjos, né? Poderiam usar, confiar nele, se sustentavam nele, ok? E os animais do campo estavam debaixo do seu ramo, da sua sombra, ok? Ele tinha uma cobertura que as pessoas podiam se aninhar na sua sombra ali e ser guardada na sua sombra. Todas as grandes nações, presta atenção para você ver, Deus está falando de árvores e vai falar de nação, ok?
Todas as grandes nações habitavam a sua sombra. São nações angelicais, ok? São todas as nações angelicais, ok? As muitas águas, aqui ó, assim, verso 7, era ele formoso na sua grandeza, na extensão dos seus ramos. A extensão dos seus ramos aqui, a influência dele, né? A influência dele cresceu demais. Porque a sua raiz estava junto a muitas águas. Ou seja, todo o crescimento dele vem do Espírito Santo. Essas muitas águas é um símbolo do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou? Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, dele sairá um rio de água de vida. Aí Jesus diz, a Bíblia diz, isso disse ele do Espírito que deveria sair de todo aquele que nele crê. Ou seja, o Espírito é o rio. Então aqui as muitas águas fizeram crescer. Ele tinha muito do Espírito Santo. Você vai ver que nós falamos de águas aqui pelo menos 3 vezes. Ele tinha muito do Espírito Santo. Os cedros no jardim de Deus, os outros querubins, não podiam obscurecer o seu brilho. Ele brilhava mais do que todos os demais anjos. As faias não se igualavam aos seus ramos. Nem as faias tinham a influência dele, ok? E nem os castanheiros eram como o seu renovo, ou seja, ele se renovava de luz todos os dias. A luz não era própria, era de Deus, mas ele se renovava de luz todos os dias, ok? Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhou a ele na formosura. Olha isso, gente. Formoso fiz, verso 9, na multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden tiveram inveja dele. Ou seja, todas as árvores do Éden, que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Deixa eu procurar um texto aqui para vocês. Procurando aqui um texto para vocês. Isaías 14, 8. Vamos lá. Isaías 14, 8. Isaías 14, 8. Isso aqui vai ser muito legal de ver. Isaías 14, você sabe que está falando da queda de Lúcifer. Então, 14, 8. Olha aqui. Até as faias se alegravam sobre ti. Isso aqui já está falando da queda dele. Os amigos dele se alegraram na queda dele. E os cedros do Líbano também, dizendo, desde que tu caístes, ninguém sobe para nos cortar. Olha isso. Olha que coisa poderosa. Desde que tu caístes, ninguém sobe para nos cortar. Por quê? Na rebelião dos anjos, um lenhador, que é Cristo, foi lá e cortou terça parte das árvores do jardim. Ou seja, terça parte dos anjos. Esse texto aqui, o Isaías 14, 8, é igual ao Apocalipse 12, 4, que diz, a sua cauda levou após si terça parte das estrelas do céu. Olha o que os anjos estão dizendo. Desde que tu caístes, ninguém mais sobe para nos cortar. Ok? Eu vou procurar um outro texto aqui para vocês e aí a gente mata. A gente mata esse ponto. Vamos em Juízes 9. Juízes 9, vamos lá. Juízes no capítulo 9. Hoje eu estou um pouquinho cansado porque eu dei 5 horas e meia de aula hoje à tarde, entendeu? Então acabei cansando um pouquinho, mas vamos lá, vamos embora. Juízes 9, no verso 14 em diante, vamos lá. Juízes 9, verso 14 em diante, espero que você esteja anotando tudo. Olha isso. Todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Eu vou ler a partir do verso de número 8. A partir do verso de número 8. Vamos lá, pra você pegar. Foram uma vez as árvores,
os anjos. Ungir para si um rei, levantar um novo líder, um governo paralelo. E disseram a oliveira, reina tu sobre nós. Oliveira aqui é um símbolo dos anjos, tá bom? A oliveira, porém, disse, deixaria eu a minha gordura, que agrada a Deus e aos homens, que de mim prezam, iria pairar sobre as árvores, ou seja, eu iria governar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu, figueira, reina sobre nós. A figueira, porém, lhes disse, deixaria eu a minha doçura e o meu fruto bom, e iria pairar sobre as árvores, ou seja, governar sobre vós? Então presta atenção, já foi a oliveira e já foi a figueira. Aí disseram as árvores do campo, vem a videira, agora estou falando, já falaram, olha bem, a oliveira, já falaram com a figueira, já falaram agora com a videira. E lembre-se que tem uma falsa videira, né? Tem uma videira que é de Deus, tem uma videira que é falsa. Né? Apocalipse capítulo 14, Jesus vai pisar a vinha, vai pisar o lagar das uvas da falsa videira, tá bom? Vamos lá, no furor da ira, lá em Apocalipse 14, no verso 17, tá bom? 16, 17 em diante. Olha aqui, ó, verso 12. Então disseram as árvores da videira, vem tu e reina sobre nós. A videira, porém, disse, deixaria eu o meu mosto, que alega a Deus e os homens, e iria pairar sobre as árvores do jardim? Seria eu reinar sobre vocês? Então não sobrou outra alternativa, porque ele propôs a rebelião, mas ele foi o último a ser escolhido para ser o líder dela. Então as árvores disseram ao espinheiro, que é ele foi o último. Isso aqui já foi muita humilhação para ele. Disseram ao espinheiro, tá vendo? Vem tu e reina sobre nós. E o espinheiro disse às árvores, se na verdade me ungires rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Vê a sombra lá do outro texto, ok? Mas se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do livro. Falou assim, se vocês me levantarem ali e depois não se submeterem, vai sair fogo de mim e os querubins aí, que são os mais fortes, vão ter que ver comigo. Então aqui está a rebelião do anjo vista por meio das árvores do jardim, ou seja, do vale do Éden, que é o pé da montanha de Deus. E aí você pode aprofundar nisso aí, pesquisar mais, ler mais. Não sei se você vai encontrar literatura fácil que tenha essa visão, ok? Porque isso é difícil de encontrar, mas você vai poder encontrar. Tudo bem, gente? Beleza? Então é isso aí. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Dia 23 e 24 de maio nós vamos ter a grande imersão de Apocalipse. Deixa eu te dar uma boa notícia. O link já está liberado para você se matricular nessa grande imersão de Apocalipse, que você vai ter certificados e muitos bônus. E se você quiser conhecer sobre isso, tá no link aí na minha bio. Você vai aí na minha página principal do Instagram, você clica lá no link que está na bio, você vai ser direcionado para a landing page que vai explicar tudo para você sobre a imersão de Apocalipse. Agora, presta atenção, as vagas são limitadas porque nós já temos muito aluno inscrito, ok? E como nós queremos que a coisa seja bem feita e que você tenha atenção, nós vamos limitar as vagas. Então, como já tem muito aluno inscrito, eu te recomendo que você vá lá rápido, faça rápido a sua inscrição, você que está interessado. Pastor, eu não tenho dinheiro para isso agora, então não é o seu momento, não é para você agora, ok? Se você não consegue, continua aqui no Instagram. Todo mês eu vou fazer aqui uma semana de lives ensinando Bíblia, totalmente grátis. Agora, se você quer dar um passo além, está preparado, quer pegar o seu diploma, seu certificado, quer juntar as horas para depois você ter um bacharel em teologia emitido pela nossa escola, você pode clicar no link da bio, ok? É só você ir na minha foto ali, na página principal, embaixo da minha foto tem um linkzinho, você clica nele, você já vai ser direcionado. Também vai lá no último post que eu postei agora no Instagram, agora à tarde, eu postei, às 8 horas da noite, eu postei lá um post, uma caricatura que foi feita para mim, e eu fiquei muito honrado com essa caricatura, ficou muito legal, falando que eu sou vencedor por meio de Cristo Jesus, ok? E que vem a era do reino. Então nós somos mais que vencedores e que vem a era do reino, ok?
vai lá, comente, fala o que você achou dessa aula, o que você aprendeu de novo, como foi para você essa aula, deixe lá a sua mensagem lá, deixe lá o seu escrito, é muito importante. Aliás, eu quero parabenizar vocês pela participação, por executarem as tarefas, por sempre passar lá, por deixar seu recado, por deixar sua mensagem, ok? Por colocar suas dúvidas, eu estou conseguindo entender melhor. Amanhã, 23 horas, terei mais uma última aula. Amanhã, às 23 horas, eu vou falar de um grande mistério da eternidade, você não pode perder. Amanhã, às 23 horas, temos a última aula. Me ajude a divulgar essa última aula. Sabe? Convida um amigo, convida uma amiga, convida todo mundo para vir amanhã, às 23 horas, para a última aula, ok? Para nossa último dia de mistérios da eternidade. Foi a semana inteira falando sobre os mistérios da eternidade. Espero que você tenha gostado. Eu quero fazer todo mês sobre um assunto diferente. Quero abençoar a sua vida, tá bom? E você que quer ir além, quer ir mais fundo, quer ir para a imersão de Apocalipse, clica no link que está na minha bio, vai lá ver tudo. Nós estamos lá com um monte de bônus para você que quiser fazer. Nós vamos dar um monte de bônus para você participar, para facilitar a coisa para você. Corre lá, vai ser bênção, ok? Então estou esperando vocês lá no Instagram agora, eu vou lá responder, coloca lá seu testemunho, que eu estou indo para lá responder, coloca sua dúvida, estou indo para lá, né, falar com você, dar um oi. No último post do feed do meu Instagram, lá não tá caricatura, tá bom? Vai lá e escreva. O que mais chamou a sua atenção nessa aula? Você já tinha visto Lúcifer por essa perspectiva, por esse prisma? Não, né? Então bora lá. Vamos fazer a nossa foto para a selfie? Vamos fazer aí o print da tela para a gente repostar nos stories? Bora lá? Deixa eu pegar aqui a Bíblia hoje, ó. Vamos lá. Deixa eu pôr a Bíblia assim, ó. Deixa eu ver, assim. Bora! Printa a tela! Printou aí, crente? Ó, tem muita gente postando a foto, mas não tá me marcando. Se você não me marca, não consigo repostar a sua foto. Aí as pessoas vêm depois no direct e falam, reposta a minha. Mas se você não me marcar, eu não consigo. Tem que me marcar, tá bom? Um beijo a todos. Meia-noite, 1 hora já cravada aí, passamos. Deus abençoe. Beijo para vocês e até mês que vem com mais uma semana de live. De 1º a 7 de junho, nós temos o desafio de Efésios na Escola do Reino Club. Você que ainda não faz parte do clube, venha fazer parte do clube. O desafio é grátis para todos os alunos do clube. Então você que é aluno do clube, desafio de Efésios aí, de 1º a 7 de junho. De 1º de junho a 7 de junho, uma semana de desafio para a gente desvendar por completo a carta aos Efésios. Beijo, Deus abençoe, tchau, tchau.